Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula aqui no meu site. Estou muito feliz que você está aqui querendo evoluir, querendo aprender algo. Sei que você já pesquisou, assim como eu, como ter a voz mais bonita. Só que tem um segredo que muitos não contam, cara. E eu quero contar esse segredo pra vocês. Pode ter certeza que eu vou te ajudar. É muito simples, a lógica aqui é muito fácil. Quando eu aprendi isso, minha cabeça fez... Eu falei, cara, é isso. E na verdade não é nem um segredo. É porque muitas das vezes a pessoa não sabe o que pesquisar. Vamos lá então? Sem enrolação. Seguinte. Então já vou passar aqui para minha tela do meu PC e já vou falar logo de cara. O segredo tá aqui, ó. Ressonância. Se você quer ter um bom timbre, se você quer ter um volume vocal maior, tem algumas pessoas que falam assim: poxa, minha voz está presa, minha voz está, sabe, fechada. Ressonância. Aqui tá o segredo, tá, gente? O segredo tá aqui, ó, ressonância. Eu coloquei uma analogia aqui para vocês entenderem, um cavaquinho e um violão. O que acontece? O som das cordas do violão seria quase que inaudível se não fosse pelo sistema de ressonância do violão. E como que funciona isso? Quando você toca as cordas do violão, o corpo também vibra. Então, se eu toco aqui, todo o corpo do violão, ele vibra. E é isso que é ressonância. A transferência do som de uma coisa, que são as cordas, para outra coisa, que é o corpo. Então, se eu toco as cordas do violão, o corpo também vibra. E quando o som entra dentro do corpo, esse som gerado pelas cordas vai entrar dentro do corpo e daí vai sair pela boca do violão. Só que o som que está na caixa, ou seja, no corpo do violão, ele sai da boca do violão com mais força, né? Com mais volume e com mais timbre, porque o som ele passa por toda a madeira. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas cada tipo de madeira tem um timbre diferente. Então, quando o som passa pelo corpo, é daí que modifica tudo, é daí que fica mais bonito o som. Se o som fosse só da corda, você não teria timbre, não teria um volume maior, você não teria projeção, o som não seria amplificado. É a caixa aqui, é essa caixa que é o segredo. Agora a gente vai para nossa voz, tá? Mas só passando por aqui primeiro. Então, essa caixa aqui que é o segredo, entendeu? Quando o som passa para essa caixa, é aí que gera um timbre mais bonito de voz. É aí que gera um volume maior. Ah, minha voz está presa, minha voz está sem volume. É a caixa, tá bom? E aonde está a nossa caixa? Agora eu vou explicar. Então, qual que é o esquema aqui? Se você observar, a caixa do corpo do violão e do cavaquinho tem tamanhos diferentes, certo? E por isso existem diferenças no timbre de cada um. Deu para entender? Ou seja, o corpo do violão é o que? Grandão, né? E o corpo do cavaquinho é bem pequenininho, certo? Não sei se você já ouviu o som de um cavaquinho em um samba. Em um samba tem muito, né? Cavaquinho. Violão tem mais em sertanejo, country, né? Então, pensa o seguinte. O cavaquinho é pequeno, então ele tem um espaço de ressonância menor, certo? Quando nós estreitamos o espaço, o que acontece com o som? Ele fica mais agudo ou ele fica mais grave? Ele fica mais agudo, certo? Por isso que você escuta um cavaquinho, ele é bem agudo, né? E o violão, já diferente do cavaquinho, ele tem um corpo maior. E o som do violão, como é que é? Ele é mais grave, ele é bem mais grave. O som de um violão bem tocado é muito lindo. Claro que tem as cordinhas lá embaixo, mais finas, e elas também produzem um som mais agudo, só que juntando tudo, o violão valoriza mais os harmônicos graves. Só para você entender o que é grave e o que é agudo. O que é um agudo? Pensa em um choro de uma criança. Pensa em um apito, bem fino, né? Pensa em uma coisa grave. Pensa na voz de um locutor de uma rádio. Uma voz grossa, firme. Olá, meus amigos. Aquela voz. Ou seja, pensando nisso, o som do cavaquinho ele é mais fino, mais agudo. Por quê? Porque o corpo dele é mais reduzido. Então, automaticamente ele produz um som mais agudo, mais fino. É pequeno o espaço para o som. E o violão é maior o espaço. Você já vai entender. Então,
por isso tem um som mais grave. Então, a gente vai para o próximo slide para a gente entender melhor o que é, como que funciona esse mesmo sistema que eu dei o exemplo aqui do violão e do cavaquinho pra gente, tá? Vamos aqui para o próximo slide. Aqui também a gente tem um sistema de ressonância, assim como no violão, assim como no cavaquinho. Você lembra que eu falei que o corpo do violão, ele tem um espaço maior e por isso o violão valoriza mais os harmônicos graves? Você lembra que eu falei também que o cavaquinho, por ele ter um espaço reduzido, ele valoriza mais os harmônicos agudos? Então, voltando aqui para cá, se eu descer a minha laringe, que muitos chamam de cocó, eu vou estar ganhando mais espaço, não é verdade? Se eu descer isso aqui, ó, desci, eu vou estar ganhando mais espaço. Eu vou valorizar mais harmônicos agudos ou mais graves? Mais harmônicos graves. Pensa em cantores que têm a voz mais grave, mais grossa, a laringe dele é mais baixa. Lembra do violão? Agora vamos pro cavaquinho. Reduzido, né, o corpo dele. Se eu subir minha laringe, vou valorizar o quê? Harmônicos agudos, harmônicos mais finos. Bem assim é no nosso trato vocal aqui, na nossa ressonância. A gente tem 3 cavidades de ressonância. A gente tem esse verdinho aqui, ó, laringofaríngeo. Eu acho que você já passou por isso. Eu também já passei. Poxa, minha voz está presa. E depois de um tempo ali cantando eu fico rouco. É porque ele tá deixando a ressonância dele toda aqui, ó. Não sai volume, não tem timbre. Você lembra que eu falei? O som do violão seria quase que inaudível se não fosse pelo sistema de ressonância do violão, se não fosse pela caixa dele. Assim também acontece com a gente. Então, se eu canto e elas vibram, mas o som só fica aqui, acabou, você vai ficar rouco. Sua voz não vai sair, você vai ter problemas sérios, de que com nódulos, talvez com fendas vocais, que eu já passei por isso também. Ou seja, você tem essa cavidade aqui, você tem a cavidade oral, que é essa daqui, e a gente tem a voz nasal. Não tem aqueles cantores que cantam muito nasal aqui, ó, é porque ele tá jogando a ressonância toda aqui, ó. Então, qual que é a melhor ressonância? É aquela que você equilibra as 3. Ou seja, o som, quando ele sai das nossas pregas vocais, ele tem que passar por todo o osso aqui, ó. É isso que vai dar o timbre. O som das cordas não passa pela madeira do violão, bem assim é o nosso som. Ele tem que passar por toda a nossa arcada dentária aqui, ó, para ele receber com timbre, sabe? Tem que passar por tudo isso aqui. E como que eu sei disso e por que eu posso te falar isso? É o seguinte, há um tempo atrás eu não conseguia, porque eu estava observando que eu fazia muita força para minha voz sair. Estava fazendo muita força, estava doendo. E eu descobri também que eu não tinha volume na minha voz. Eu estava falando, mas as pessoas não conseguiam ouvir. Eu estava falando, sabe? Ou tinha vezes que eu estava falando muito forçado, sabe? Muito forçado. Minha voz estava gritada demais. Eu não conseguia fazer com que minha voz projetasse no espaço sem eu fazer muita força. Eu não conseguia fazer isso e eu não entendia. Entende? E como que eu descobri isso? Foi através de um curso que eu fiz. E esse curso me ajudou pra caramba. Gente, vocês não têm noção. O que eu te passei aqui só foi uma coisa. Nesse curso tem muito mais coisa. Mas muito mais coisa. Entende? E veja bem, além de solucionar o problema com projeção vocal, não tem volume, não tem timbre minha voz não é bonita, vai solucionar o que mais? Questão de melisma, questão de vibrato, respiração, entende? Só nesse curso aqui, ó. Veja bem, no módulo 1, a gente vai descobrir sua classificação vocal. Eu sou tenor, eu sou baixo, eu sou soprano, eu sou mezzo-soprano, eu sou o quê? Módulo 1, você vai ter 3 aulas só de classificação vocal. Depois eu tenho aqui aquecimento físico para preparar seu corpo para sua voz. Vai ter a respiração, você vai aprender a falar. Olha bem, a pessoa pensa que é só cantar, mas tem a questão de falar também. Você sabia que quando você fala, você já está preparando a sua voz para cantar também? Então, se você fala muito alto, quando chegar a noite que você for cantar, você está perdido. Então você tem que preparar, tem todo um exercício antes, tem toda uma preparação mental, vocal, tudo, entende? E uma coisa muito interessante é que vocês vão ter meu bônus, ou seja, quando você receber o curso, imediatamente vocês vão ter a minha aula lá dentro também. Se vocês não gostarem do curso, vocês vão ter a garantia e vão ter os meus bônus. Então, se você clicar aqui agora, além de ter todo o curso, vocês vão ter meu bônus e a garantia, tá bom? Então, gente, só fazer o curso. O botão para se inscrever tá aqui embaixo. Deus abençoe vocês. Fui!